Fala pessoal do canal Mais Direito, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro sobre contratos. Nesse bate-papo, a gente vai conversar sobre como fazer para ter um contrato mais organizado. Aqui a gente costuma discutir sobre vários tópicos que envolvem os contratos. E hoje a minha ideia é explicar para você como você consegue fazer um contrato ficar mais organizado em todos os aspectos possíveis, inclusive transparecendo mais profissionalismo para o teu cliente, para o advogado da outra parte, para a outra parte com quem você negocia. A ideia, então, de hoje é explicar como fazer isso. E eu te falo isso de uma maneira absolutamente simples, através das cláusulas de definições ou através de definições. Isso mesmo, você vai trabalhar através da cláusula de definição para deixar o seu contrato mais organizado. Então, queria te convidar aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre essa questão das cláusulas de definições. Você que está nos acompanhando sabe o que são cláusulas de definições? Você que está nos acompanhando sabe o que é a definição que naturalmente faz parte de algum contrato? Quais tipos de cláusulas de definições que existem e, principalmente, o que é a cláusula de definição? Vamos lá. Você já deve ter visto em qualquer tipo de contrato a referência a alguma coisa, a alguém, algum objeto, algum lugar. Até mesmo as partes. Quando você define alguma coisa, você vai estabelecer aquele conceito para ser interpretado no contrato ao longo de todo aquele corpo contratual. Então, vou trazer um exemplo para você. Quando você elabora um contrato e coloca lá locador, locatário, contratante, contratado, isso é uma cláusula de definição. Isso é uma definição. E esse tipo de definição, esse tipo de cláusula é extremamente interessante para deixar o seu contrato mais organizado, mais adequado. E eu vou explicar como é que você consegue utilizar isso de maneira eficiente. Mas, Franco, quais tipos de cláusulas de definição que existem? Basicamente duas. Uma cláusula de definição, que é uma cláusula para os contratos menores, quando você estabelece a definição ou o que você está definindo dentro de parênteses e coloque especificamente quem, o que, aonde é aquele significado. Então, para esse tipo de cláusula, a gente vai ter algo do tipo Franco Mazieiro, advogado e professor, brasileiro, casado, domiciliado e residente na CEP tal, entre parênteses, contratado, entre parênteses, contratante. Dali em diante, todas as vezes que se referir ao Franco, não necessariamente vai ter que falar de novo Franco Mazieiro, brasileiro, casado. Não, vai falar contratado. Poderia ser, inclusive, entre parênteses, Franco ou contratado. E uma outra forma, então isso serve para aqueles contratos que são menores, você vai estabelecer entre parênteses. Isso pode acontecer com o local. Então, por exemplo, se for um contrato de locação, vai estabelecer todo o local que está sendo alugado ali, vai estabelecer a cláusula de uma maneira completa, elaborar, desenhar, escrever tudo, e depois vai colocar entre parênteses o local específico e aquilo que estiver entre parênteses você vai replicar em todo o restante do contrato. Esse tipo de cláusula é utilizado para contratos pequenos. Para contratos maiores, você vai ter uma cláusula expressa de definições, então vai ser geralmente a cláusula primeira ou a cláusula segunda, que vai estabelecer lá, para fins deste contrato, é considerado 2 pontos, a palavra em destaque e depois o conceito daquela palavra em destaque.
E aí aqui nós teríamos a mesma situação, nós teríamos o franco em maiúsculo, em negrito, com a primeira maiúscula e o resto em negrito, 2 pontos, e depois a discriminação completa de quem é o franco. E depois, no restante do contrato, todas as vezes que tivesse citação, iria se referir a franco. Eu vou dar um exemplo aqui na parte de legislação, que é muito comum você ter legislação específica para cada tipo de contrato ou que abrange cada tipo de tema. Então, algo que você pode muito bem estabelecer é, numa cláusula de descrição dessa, numa cláusula de definição dessa, em contrato de grande porte, você pode colocar lá, leis, 2 pontos. E lá você vai estabelecer o que é a lei de maneira completa. Leia qualquer ato, leia qualquer lei, norma do processo legislativo ou administrativo que defina isso ou defina aquilo, que dê alguma determinação assim ou assado. Então vai ser estabelecido lá embaixo todos esses itens que vão facilitar a interpretação do contrato. A cláusula de definição, ela tem uma aplicabilidade fantástica. Por que a cláusula de definição tem uma aplicabilidade fantástica? Porque quando a gente fala em definição, a gente consegue unificar os conceitos e adotar a prática daquele conceito durante todo o corpo contratual. Isso facilita demais a interpretação. Isso faz com que evite qualquer tipo de erro na interpretação. Então, a utilização de cláusula de definição, seja um contrato pequeno, seja um contrato de longa, um contrato absolutamente complexo, vai facilitar e muito, tanto a organização quanto a caracterização de cada um daqueles conceitos. Eu te falo assim, sem menor sombra de dúvida, eu já elaborei contratos de 1 página até contrato de 130 páginas. E nos dois, o conceito, a definição, ela se aplica perfeitamente. Então, é importante você perder um pouco de tempo na elaboração da definição para deixar o seu contrato organizado, mas mais do que deixar o seu contrato organizado, deixar ele compreensível com um conceito que seja único ao longo de todo o contrato. Vou dar exemplo, tá? Imagina que você esteja negociando uma compra e venda de um veículo, de um carro, de um caminhão, de um trator. Aí você não tem uma cláusula de definição e coloca em uma determinada cláusula. O objeto deste contrato é o veículo Fiat Uno 96 EP vinho. Depois, lá na frente, se você não coloca aí essa descrição como a definição, lá na frente, na hora de citar o veículo de novo, talvez você tenha que citar de novo o veículo. E às vezes citar a placa, às vezes citar o chassi. Então, para deixar o contrato mais organizado, o que vai fazer? Na hora do objeto, ou na cláusula de definição, vai colocar a descrição completa do veículo, em tudo. A descrição de quantas portas, qual a cor, qual é o ano, qual o modelo, qual o chassi, qual as multas, qualquer outra coisa que ali esteja estabelecido, qual que é a placa, tudo a respeito do carro naquela cláusula. E ao final, parêntese, abre aspas, fecha aspas, e no meio, veículo. Pronto. Dali em diante, você vai usar só a palavra veículo para descrever o carro, para descrever aquele veículo que você ali colocou. Então, você não vai precisar, a todo momento, novamente, dar uma descrição novamente sobre o carro. Isso vai te poupar um trabalho enorme no curso do processo. Então, por mais que você gaste um tempo inicial para fazer a cláusula de definição, ao longo do tempo, aquilo vai ser um benefício enorme, porque você vai conseguir, além de manter o contrato mais organizado, você vai ter facilidade no tempo, porque depois você não vai precisar escrever a descrição do veículo novamente, ou a descrição de qualquer outra coisa no corpo contratual, e principalmente vai facilitar e muito a interpretação do contrato por parte do teu cliente, do advogado da outra parte e do judiciário ou do tribunal arbitral, se eventualmente essa discussão vier a ser levada a algum litígio arbitral, por exemplo. Então, a cláusula de definições, ela é extremamente útil. Eu cheguei na conclusão da utilidade da cláusula de definições quando eu estava no começo da minha carreira. Eu precisava elaborar alguns contratos, e um especificamente foi um contrato que me demandou um tempo muito grande, porque ele tinha algumas palavras muito específicas. E eu tive que falar sobre essas palavras específicas várias vezes no contrato. E aí eu comecei a ver aquilo, eu vi o tempo que eu estava perdendo, e comecei a pesquisar muito sobre o contrato e comecei a identificar que isso existia em contratos que eram bem feitos.
todos os contratos bem feitos, eles têm cláusula de definições, todos, do curto ao longo, do simples ao complexo, todos têm cláusula de definições. Mas lembre-se, cláusula de definições, quem estabelece é o advogado na hora de fazer. E o contrato ele pode ser pequeno ou complexo e pode não conter a cláusula de definição. E aí, esse contrato, ele não será um contrato bem feito. Então, todos os contratos bem feitos contêm cláusula de definição, na modalidade de parênteses ou na modalidade de um tópico específico para definição. Franco, qual que eu vou usar? O tópico específico ou a cláusula entre parênteses? No contrato de pequena monta, ou nem no de pequeno, o que interfere aqui é mais o porte, o tamanho e a complexidade do contrato. Nos contratos menores, você vai trabalhar com parênteses. Nos contratos maiores, você vai trabalhar com a cláusula específica e vai conseguir fazer toda a delimitação necessária para poder dar aquela ideia de importância em relação ao contrato. E a cláusula de definições, gente, eu falo que ela gera vários benefícios para você que está elaborando, vários benefícios para o advogado da outra parte, vários benefícios para o próprio judiciário. E, principalmente, um benefício enorme para o teu cliente. Porque com a cláusula de definições, você reduz, e muito, o risco de uma interpretação indevida por parte do judiciário ou por parte do tribunal arbitral. Porque o conceito e o que as partes queriam definir ali ficou absolutamente nítido. Ficou absolutamente claro e estabelecido. Então, a cláusula de definições, ela gera, sim, vários benefícios. Vou repetir os benefícios que a cláusula de definições gera. Primeiro, os benefícios, interpretação unificada das palavras. Segundo dos benefícios, tempo, poupa tempo ao longo do curso e da elaboração contratual. Terceiro, demonstra profissionalismo, porque é perceptível um contrato bem feito e um contrato que não é tão bem feito, só com a verificação da cláusula com a utilização da cláusula de definições. Então, espero que até aqui tenha ficado claro que utilizar cláusula de definições é algo que pode literalmente mudar o patamar de um contrato amador para um contrato profissional, de um contrato desorganizado para um contrato organizado, utilizando ela em alguma dessas formas que eu já mencionei aqui para vocês. E, Franco, quanto que é melhor utilizar as cláusulas de definições? Bem, você vai utilizar as cláusulas de definições se ela for aquela cláusula no estilo parênteses, a cláusula mais curta no contrato de pequena monta, ou de um contrato mais simples, e a cláusula definição num contrato de maior complexidade. E se você não utilizar essas cláusulas, você provavelmente não está causando nenhum prejuízo para o teu cliente, mas você está causando prejuízo a você mesmo. Porque se você eventualmente não utiliza a cláusula de definição, você tem chance de transparecer para o teu cliente ou para qualquer outra pessoa que pegar aquele contrato, que aquele contrato é um contrato desorganizado, que aquele contrato não é um contrato profissional, que aquele contrato não foi feito de uma maneira eficiente para poder atender um padrão mínimo de interpretação. E pior que isso, você corre o risco de não estabelecer cláusula de definições, você corre um risco enorme de causar prejuízo ao seu cliente por causa de uma má interpretação que alguma cláusula que não seja muito organizada pode causar na hora de eventual interpretação. Pela outra parte, pelo seu próprio cliente no momento futuro, por você mesmo no momento futuro, ou eventualmente no próprio Poder Judiciário. O que eu vou trabalhar aqui com vocês de maneira bem simples é tentar mostrar para vocês aqui como que é fácil, como que é simples trabalhar cada uma dessas cláusulas. E aí eu vou compartilhar aqui na telinha com vocês já podem visualizar aqui na tela um exemplo de um documento de Word que serve fácil para poder fazer a demonstração. E sem modelo, sem nada, só aqui para vocês poderem visualizar. Vamos trabalhar? Se vocês estiverem nos acompanhando aí, quiserem alguma coisa específica para a gente poder trabalhar, tragam para cá para a gente poder organizar e colocar aqui.
Aqui eu vou dar um exemplo com essa marca aqui, essa Coca-Cola, essa cola que eu estou vendo aqui, uma cola até bem velhinha que está aqui em cima da minha mesa, e eu vou trabalhar como se ela fosse o objeto que eu gostaria de descrever. Vamos imaginar que esse daqui seja um contrato de fornecimento de cola. E aí eu vou ter a cláusula das partes, que eu vou estabelecer quem que é a parte contratante, vou estabelecer quem que é a parte contratada, depois eu vou ter uma cláusula do objeto. E na cláusula do objeto eu vou ter lá algo do tipo: o objeto deste contrato é a compra e venda de 1.000 unidades de cola. E aí essa cola é a cola cascolar. Cola cascolar. Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso de duas formas diferentes. Eu posso colocar aqui unidade de cola cascolar de quantos gramas aqui? De 35 gramas, 35 gramas, e com a embalagem branca, tampa vermelha, cujo conteúdo serve para colar materiais. Não sei se é esse o objeto da Coca-Cola de novo, da cola, tá, gente? Mas é mais ou menos isso que eu vou colocar. E aí, o que eu vou fazer? Pronto. Objeto. Essa descrição. Essa é a cláusula de descrição em um contrato simples. O que vai acontecer? Na hora que eu chegar lá na frente, eu vou estabelecer alguma coisa do tipo. Vamos colocar que seja o valor que eu vou falar, tá? Que eu vou abordar. O valor, aqui eu só vou colocar em negrito para poder facilitar para vocês. O valor do objeto será R$ 5 por unidade. Aqui, coloque em negrito. O que aconteceu aqui, gente? Todas as vezes que eu citar a palavra objeto, eu sei que eu estou me referindo a cola cascolar 35 gramas com embalagem branca, tampa vermelha, cujo conteúdo serve para colar materiais. É isso que eu estou me referindo. Todas as vezes que eu falar objeto. Ao longo do contrato, eu vou ter que estabelecer aqui de novo a cola cascolar 35 gramas. Não, acabou. O que eu vou precisar me referir? O objeto. Sempre em destaque. Pronto. Essa é a forma adequada de você trabalhar o seu contrato de maneira profissional, organizada e destacar a descrição. Isso daqui serve para um contrato simples, para um contrato que você vai utilizar para, às vezes, fazer uma locação de um bem qualquer, para, às vezes, fazer uma locação de temporada, para, às vezes, fazer uma prestação de serviço, para, às vezes, contrato de honorários advocatícios, às vezes, para venda, compra e venda de um aparelho de celular, às vezes, das coisas mais banais às mais importantes. Então, esse tipo de cláusula, ele serve para o contrato de pequena monta, de pequena complexidade. Não é complicado, né? E se você consegue trabalhar isso de uma maneira eficiente, você consegue utilizar isso em qualquer contrato que você fizer. Franco, em qualquer contrato? Em qualquer contrato que você fizer. Agora vamos tentar trabalhar um pouquinho diferente aqui e vamos pensar um contrato daqueles contratos altamente complexos, aqueles contratos realmente bem estabelecidos. O que vai acontecer? Num contrato de grande porte, um contrato absolutamente complexo, de forma geral, você tem uma folha de capa,
que indica quem são as partes contratantes. Depois você vai ter lá o início do contrato, já na página subsequente, um texto que fala um texto que fala do contrato e das partes contratantes. Depois desse texto que fala sobre as partes contratantes, você vai ter aqui antes, só para poder deixar claro, aqui antes, provavelmente, você vai ter um sumário, tá? E aí você vai ter esse texto que fala das partes contratantes, enfim, vai especificar o que é, e em seguida você pode colocar lá a cláusula primeira. Cláusula primeira. Da definição. E aí pode ser até aqui mesmo, da definição ou das definições. E aí você vai colocar uma cláusula que vai ser alguma coisa do tipo assim: para fins deste contrato, considera-se as palavras escritas em negrito a seguir com o seguinte significado, não importando, sejam elas escritas no masculino ou no feminino, no singular, no singular ou no plural. E aí você vai lá e vai colocar suas definições. Dentro das definições, você pode estabelecer alguma coisa do tipo cola. Para fins deste contrato. Aí aqui você vai estabelecer cola. Considera-se cola a cascolar de 35 gramas branca e papapá. E aqui você vai deixar em negrito. Toda vez que você for lidar com um contrato, que você tiver que se referir ao contrato, que você tiver que se referir ao objeto, que se tiver que se referir à cola, o que você vai fazer? Vai escrever cola e negrito. Então, poderia ser uma cláusula lá embaixo, na cláusula, por exemplo, cláusula sétima do valor. Você vai estabelecer lá embaixo algo do tipo: neste contrato, o valor de cada unidade da cola será de R$ 5,00. Pessoal, aqui eu vou marcar essa palavra e vou marcar essa palavra. O cola, eu já sei que o cola, em todo o contrato, em todo o curso contratual, vai ser essa cola aqui, ó. Eu sei que é isso que vai acontecer em todo o curso contratual. Cola vai ter aquele significado. E por que, gente, eu marquei aqui contrato? Eu marquei aqui contrato porque provavelmente, em algum momento desse contrato, definiu-se que aqui nesse texto que fala do contrato, provavelmente vai ter algo do tipo assim. Ou aqui embaixo vai ter uma palavrinha e considera-se este instrumento e todos os seus aditivos contratuais. E essa palavrinha aqui provavelmente estará também em negrito. Então, olha que interessante. Esse daqui num contrato complexo.
você vai conseguir estabelecer em um contrato complexo as cláusulas de definição. Ou, na verdade, a cláusula de definição em um contrato complexo que vai explicar certinho o que você precisa fazer, o que você precisa escrever, como você precisa escrever. Essa é a ideia de você trabalhar com as cláusulas de definições. E a forma de fazer uma cláusula de definição, gente, é exatamente essa que eu passei aqui para vocês. Nada de complexo, nada de difícil, nada de impossível. Muito pelo contrário. Basta saber fazer, basta saber como fazer, e vocês viram que não é nada de outro mundo, e isso vai mudar completamente a sua forma de enxergar um contrato. Isso vai mudar completamente a forma como as pessoas vão enxergar que você faz um contrato. Um contrato precisa ser feito de uma maneira profissional, e cláusula de definições é uma das primeiras formas que você vai conseguir sair do amadorismo a ir ao profissional. Então, mesmo que você não saiba nada sobre contrato, mesmo que você não saiba como fazer contrato, se você souber trabalhar com definições, você já dá uma mudança na sua hipótese de atuação profissional com contratos, para realmente conseguir fazer uma coisa, um contrato que transpareça ser muito mais profissional do que um contrato que não contém cláusula de definições. Então, de novo, cláusula de definição serve para qualquer contrato bem feito e é utilizado em qualquer contrato bem feito. Cláusula de definições pode ser utilizada em contratos de pequeno porte, quando trabalhar entre parênteses, e em contrato de grande porte, quando houver estabelecido uma cláusula específica que determine qual vai ser o conceito de cada uma das palavras que vão ser utilizadas. Mas, Franco, quando que eu vou utilizar conceito? Eu vou ter que conceituar tudo. A minha sugestão para você é que você utilize a palavra conceito se determinada palavra, um objeto, uma coisa, um pagamento, uma obrigação, alguma coisa ali relativa ao seu contrato, apareça pelo menos 2 vezes no contrato. Se aparecer uma só, não perca tempo com a definição e segue o jogo. Mas se aparecer no mínimo 2 vezes, aí sim é extremamente importante você trabalhar com com as definições para poder dar essa margem, para poder dar essa cara e esse tom profissional. Só que é muito mais do que só um tom profissional, meu caro, minha cara, meu amigo, minha amiga. É efetivamente ser profissional, porque isso vai permitir uma redução enorme no número de discussões que você vai ter sobre a interpretação do seu contrato, sobre a interpretação dos pontos relativos ao teu contrato. Então, utilize definições sempre que for possível, mas quando houver pelo menos 2 vezes repetindo aquela palavra ali. Imagine, por exemplo, e só para a gente poder deixar isso mais claro, o que seria cláusula de definição, vamos imaginar, por exemplo, que você tenha que dirigir. Se você tiver que dirigir, você sabe muito bem o que é carro, você sabe muito bem o que é volante, você sabe muito bem o que é câmbio, você sabe muito bem o que é acelerador, o que é freio, o que é sinal ou semáforo, será? Você sabe o que é linha contínua, faixa contínua, quando a faixa é contínua branca ou quando ela é contínua amarela. Você sabe o que é asfalto, você sabe o que é rua de terra. Eu não preciso, quando eu for conversar com você, explicar para você o que é um asfalto. Assim como, quando eu utilizo definições, eu não preciso mais explicar o que é aquela palavra novamente. Então, no caso do exemplo que eu dei para vocês, eu não vou precisar explicar mais o que é cola, porque eu já sei que cola, porque eu descrevi ela bonitinho ali dentro, eu sei que cola é isso. Então, eu não preciso mais repetir a todo momento o que é. Eu vou simplesmente repetir a palavra. Então, assim como no trânsito a gente já conhece as palavras, num contrato a gente vai fazer com que as pessoas, com que os contratantes conheçam também as palavras, de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira criteriosa. E sempre, lembre-se, isso é muito importante, sempre dê destaque, ou as palavras, as letras todas em maiúscula, ou em negrito, ou sublinhado, ou a primeira maiúscula e as demais minúsculo.
essa forma que eu mostrei para vocês é a forma como eu habitualmente trabalho, mas eu já vi de todas as formas possíveis. Quando eu tinha um pouquinho mais de paciência, um pouco mais de tempo disponível para poder elaborar o contrato, e para alguns contratos que eu ainda preciso fazer isso, eu gosto de utilizar muito o Versalete, que é aquela que as palavras parecem um pouquinho em caixa alta, é mais ou menos esse daqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui de novo para vocês verem, só para vocês entenderem do qual que eu estou me referindo. Versalete é essa daqui, ó. Eu acho que sempre fica um pouquinho chique e fica mais bacana o contrato, só que isso dá um trabalho relativamente grande. Essa daqui, olha. Só que como dá um trabalho grande, eu prefiro não utilizar em todas as oportunidades. Estão vendo a diferença entre cola e contrato? Isso aqui realmente deixa o seu contrato ainda mais organizado, mas vai depender muito de como você vai fazer e do tempo que você tem disponível para a elaboração do seu contrato. Espero que tenha te ajudado a elaborar um contrato um pouco mais profissional, um pouco mais organizado, e espero que daqui em diante você utilize definições nos contratos pouco complexos, de média complexidade ou altamente complexos. Porque certamente, se assim fizer, o seu contrato vai ser muito mais profissional do que é hoje. Um abraço forte, até o próximo vídeo e até o próximo encontro para aprender, para te ensinar, na verdade, algo que eu aprendi na minha vida foi quando eu consegui transformar a minha carreira elaborando, revisando ou analisando contratos. Te vejo em breve. Um abraço.